Olá, boa noite a todos, graça e paz, sejam bem-vindos a essa live sobre chamado, vocação e ministério. Meus irmãos, nós temos recebido muitos irmãos preciosos aqui que têm testemunhado de seus ministérios ao longo da vida, e nós temos um especial que vai estar conosco nessa live, e eu estou já aguardando, ele já está por aqui. Já chegou o pastor Maílson Fernandes. Estou aqui, pastor. Boa noite, tanto pastor Maílson, tudo bem? Boa noite, meu amado, boa noite, na graça e na paz do Senhor. Bem, o senhor me ouve bem? Muito bem, como é que está aí? Você está me ouvindo bem? Bem, está tudo bem, graças a Deus, aqui a gente consegue lhe ouvir bem, a imagem também está muito boa. Pastor Maílson, minha gratidão ao senhor por atender o convite, tá certo? Eu fico muito honrado e feliz de poder recebê-lo aqui nessa live. E como eu lhe disse numa ligação anterior, eu tenho empreendido nisso, pois percebi há algum tempo atrás que nós temos tido desistências, não é? E até uma dificuldade de renovação no quadro de obreiros, em razão de um certo desânimo em relação ao ministério. E pessoas como o senhor, o pastor Antônio Dantas, Nicastro de Assis, Davi Marroque, Carlos Queiroz, bom, a lista é bem grande, né? Bem extensa. Pastores que têm rodagem, têm experiência, estão aí ativos no ministério, né? Trabalhando, nos servem como inspiração. E então essa é a motivação, e nós queremos ouvir um pouco da sua história, como aconteceu o seu chamado, o ministério, toda a sua experiência, né, presidindo o campo, presidindo a igreja, isso aconteceu, não é? Um período que o senhor passou afastado das atividades, mas logo depois retomou, e como foi isso, e, por fim, como estar agora no ministério, um homem maduro já, né, cheio de experiências e motivado, sonhando, querendo realizar a obra de Deus. Portanto, pastor, obrigado. A live é sua, tá certo? E aí o senhor pode iniciar da maneira como o senhor considerar melhor. Muito bem, meu pastor. Boa noite. Antes de qualquer coisa, muito obrigado por ter se lembrado deste servo. Estamos aqui, evidentemente, para somar. Nosso intuito, nosso propósito é somar no que diz respeito a partilhar experiências, momentos, situações, superações, tudo isso com o intuito de, antes de qualquer coisa, glorificar, evidentemente, a Deus. E, ao mesmo tempo, produzir para nós e para os que estão em torno da gente, momento de edificação, de gerir dúvidas, e quem sabe proporcionar esse aguçar dessa chama missionária, desse desejo ao ministério, né? Então, eu agradeço, antes de qualquer coisa, a sua lembrança. Estou na sua relação entre pessoas especiais. Destacamos pastor Dantas, pastor Davi Marroque Teixeira, pastor Nicásio. Eu não sei se outros já foram convidados nessa série de estudos, então eu só tenho muito que agradecer. E, ao mesmo tempo, estender o meu boa noite aos seus ouvintes, né? A sua rede de amigos, esse ciclo de amizade via, evidentemente, Instagram, Facebook, YouTube, eu não sei, dizer aos irmãos que são seus irmãos, dizer aos seus amigos que são também os meus amigos, eu estou feliz pelo fato de poder participar. Estamos aqui, queremos somar, e eu louvo a Deus pela vida do pastor Francineus e da Igreja de Cristo em Nova Descoberta, Natal, Rio Grande do Norte. Amém, meu pastor? Amém, meu querido, amém, que bom. Então, pastor, como foi que se deu o seu chamado, o seu ministério? Houve alguma experiência marcante para o senhor iniciar a sua caminhada do ministério?
Pastor Francineus, o meu ministério, ele nasce, no meu entender, com a minha decisão. Eu me decidi ao Evangelho muito novo, eu tinha 15 anos de idade. Foi no ano de 1982, eu me decidi. Na época, o pastor da Igreja de Cristo aqui em Itaú era também um dos pioneiros da Igreja de Cristo no Brasil, que era o pastor Ramiro Martins de Oliveira, né? De origem italiana, pastor de um ministério ardente, convincente, entusiástico. Pastor Ramiro, pelos mais vividos na igreja, na verdade é um ícone na sua vivência, porque ele viveu quase que o período dos nossos pioneiros. Ele viveu a época do pastor João Queiroz, João Vicente de Queiroz. Então, eu celebro porque eu tive o privilégio de nascer na fé, por intermédio do ministério do pastor Ramiro Martins. Aprendi e tive a oportunidade de estar também aos pés de pastores como João Vicente de Queiroz, né? Carlos Pinheiro Queiroz. Aí falo do pastor Davi Marrom Teixeira, que foi um dos mais tempo que eu vivi ao lado dele, aprendendo o que eu sei hoje, o que eu fiz, o que eu tenho feito até então, pela sua experiência de fibra, de ousadia e de muita coragem, né? Aí eu cito também o pastor Antônio Dantas, porque também dessa forma de ser um peregrino da estrada, de ser um camarada que sempre teve como objetivo tentar alargar os frontos da igreja, avançar. Então, eu posso dizer que eu nasci aí, nesses períodos, nesses processos, quando a Igreja de Cristo no Brasil ainda era centralizada, vivi o processo da descentralização, que vem para as regionais, né? As deliberações, das decisões. Então, eu posso dizer que eu nasci numa época gloriosa da Igreja de Cristo, com o pastor Antônio Gomes de Andrade, né? Que é o pastor Tozinho, aprendendo com esses camaradas. E eu posso citar o nome de pessoas que viveram as gerações depois dos pais da Igreja de Cristo, que nasce em 1932, e eu depois de praticamente 50 anos, né, eu venho dar o meu testemunho quando tenho 15 anos de idade. E como se deu o meu testemunho, é a minha decisão para o Evangelho, consequentemente para o ministério. Desde muito novo, eu fui muito ligado à Bíblia, a ler a palavra, e, ao mesmo tempo, eu era inclinado a querer aprender as coisas de Deus, as coisas da Bíblia. Eu fui, por algum tempo, coroinha da Igreja Católica, eu fui espécie de São Cristão, eu estava lá auxiliando o padre. Na época, o meu padre era Padre Emanuel Balbino de Oliveira. Então, eu fui aquele garoto que fui crescendo, a viver a minha mãe era uma das cantoras da Igreja Católica, da missa, nas missas. Eram 3 pessoas muito que cantavam na Igreja Católica. Dentre as tais, minha mãe era uma, e eu louvo a Deus porque minha mãe terminou na Igreja Evangélica, vivendo o novo nascimento, morreu como uma serva de Deus, cantando aqui na Igreja de Cristo em Itaú, e sendo sepultada como uma serva do Senhor. Eu louvo a Deus por isso. Então, eu era muito inclinado. Eu tinha um tio que gostava muito de ler a Bíblia. Ele era muito dedicado. Também a Igreja Católica terminou fazendo a sua decisão também, né? José Vitor, chamava meu tio José Vitor, morreu esse ano que passou, né? Mas já morreu como um crente, como servo do Senhor. Então, nós líamos a palavra, estudávamos a Bíblia, era dedicado a essas histórias, essas questões proféticas, o céu abre, o fogo desce, essas coisas. Então, tudo me fascinava. E em 82, num domingo, eu tomei minha decisão. E quando eu me decidi para o Evangelho, a primeira inclinação que eu tinha era Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Pastor Ramiro já estava, de uma certa forma, de uma idade
já considerada, e terminou entregando a Igreja de Cristo em Itaú, se recolheu em forma de jubilamento, foi jubilado, e ficou a Igreja de Cristo em Itaú interinamente aos cuidados do presbítero Alfredo Torres de Almeida. O presbítero Alfredo Torres de Almeida, que veio ser, depois de 3 anos, o meu sogro, né? Me deu muita liberdade para eu atuar dentro da igreja. Comecei a evangelizar, comecei a querer, de alguma forma, ser útil. Eu tinha uma espécie de inclinação de querer avançar na evangelização, na questão da localidade, até que no ano de 1986, depois de 4 anos de decisão, eu procurei o pastor Antônio Dantas, que estava pastoreando a Igreja de Cristo em Apodi, e tinha uma igreja, uma cidade que estava sob os seus cuidados, que era uma cidade vizinha aqui, chamada Taboleiro Grande, né? E eu procurei o pastor e me ofereci para ele, me deixe ajudar os meus irmãos ali no Taboleiro, me deixe cultuar ali. Lá tinha um pastor chamado Edverto, ele tinha saído do ministério, não sei nem como é que está a situação dele hoje, e a igreja ficou a título de assistência. E eu já procurei o pastor e levei esse pedido, deixa eu dirigir os cultos ali, deixa eu ajudar os irmãos. E graças a Deus o pastor Antônio Dantas me confiou, um garoto ainda, já estava casado, recém-casado, eu casei em 86, e eu sei que, em 85, eu sei que eu fui dirigir os cultos na Igreja de Cristo em Taboleiro. E ainda participei de um conselho nacional, por sinal, nas quintas aí em Natal, representando a Igreja de Cristo em Taboleiro Grande. Nem sem consagração, não tinha sido ordenado para nada, só o desejo de percorrer, muitas vezes ia de bicicleta, ou ia numa moto emprestado. Eu sei que aos domingos, lá estava no promodo, no proquê, no pra ali, no pra acolá, né? Tentando fazer a obra do Senhor. Eu lembro que na época, neste período, nós recebíamos em nossa região o irmão Neto, o cantor Neto, né? Hoje ele está na Igreja Batista, mas é aquele rapaz que cantou hino oficial da Igreja de Cristo Brasil, né? Na voz de Neto. Ele estava lançando um compacto de 3 hinos, contendo 3 hinos, e eu sei que recebi, estava com ele, tive o privilégio de levar para o Taboleiro Grande, então eu estava lá, todo cheio de entusiasmo, isso em 86. E, na ocasião, a igreja, o pastor Antônio Dantas, com a igreja, teve que convocar um pastor, né? E levou para lá, que na verdade foi até o pastor Zezinho, o pai do pastor Ed Jarles, né? Que você o conhece muito bem, Zezinho Gomes, evangelista, acho que ele é evangelista, e mora em Natal, e ele ficou assumindo a igreja, e eu voltei para as atividades da localidade, mas sempre com essa chama. Foi quando começou o pastor Davi assumir uma espécie de campanha evangelística, né? Era uma campanha evangelística que ele fazia de períodos em períodos, tentando evangelizar, passava 2 dias, 3 dias, e tinha um grupo de pessoas que participavam. E eu terminei sendo convidado aí, levado pelo pastor Paulo Leite, né? Pastor Paulo Leite era o pastor da Igreja de Cristo em Itaú, e esse camarada começou a me introduzir num circuito maior, nessas campanhas evangelísticas, e eu estava lá, tocando, dirigindo o culto, e eu fui começando a me envolver com o Ministério da Igreja de Cristo, até que no ano de 1992, a Igreja de Cristo em Olho d'Água dos Borges estava precisando de obreiros, como também Taboleiro Grande voltava a precisar de obreiro. Então tinha essas 2 igrejas, e na época o pastor Davi Marroque Teixeira me perguntou se eu tinha disposição para assumir um trabalho, e eu disse que era o meu sonho. Eu lembro muito bem, isso se deu numa conversa lá na cidade de Olho d'Água dos Borges, e ele perguntava na ocasião para onde eu queria ir. Eu disse para onde eles designassem, né? Para onde eles designassem. Eu nunca tive essa pretensão de escolher, de dizer eu queria fazer a obra, independente de que fosse o lugar. Que na verdade você faz a obra
independente do lugar. E num conselho de obreiros na cidade de Taboleiro Grande, o presbítero Raimundo, chamado Raimundinho de Ronqueiroz, é um dono de uma padaria lá em Olhado dos Borges, que estava assumindo a igreja interinamente, assim ficou atraído por mim, e até hoje nós temos uma amizade muito forte, e desejou muito que eu fosse para lá. Eu terminei indo para pastorear Olhado dos Borges. E aí iniciou o trabalho. Eu fui pastorear Olhado dos Borges sem nenhuma consagração, fui designado como missionário e, graças a Deus, eu estou aqui fazendo a obra do Senhor. Que coisa, né? É tão curioso isso, pastor. E essa particularidade, assim, cada obreiro tem a sua experiência com o início do ministério. E isso é enriquecedor, né? Uma coisa muito comum nas pessoas que falaram até agora, e o senhor também, não medir esforços, né? Não medir nem benefícios, né? Apenas o desejo, a vontade, e Deus supriu, né, pastor Mailson? Ao longo dos anos, o senhor teve aí um pastorado longo em Felipe Guerra, acredito que em outros lugares, eu conheci em Felipe Guerra, e Deus cuidou até esse momento, né? Até agora, nesse tempo aí em Itaú. Eu queria que o senhor falasse um pouco, pastor, dessa experiência de longos pastorados em uma mesma igreja, pastoreando pastores, né? Que aquilo que o senhor, aquilo que fizeram com o senhor, encaminhando, abrindo portas para o ministério, o senhor também abriu portas para obreiros também no ministério. Com certeza, meu pastor. A minha maior gratidão se diz respeito às mãos que me ajudaram, que me apoiaram, que me modelaram, muitas vezes de forma a corrigir, a admoestar, mas muitas vezes a me motivar, a incentivar e me dar a oportunidade. Eu fui pastorear Olhado dos Borges, passei 2 anos ali, no ano de 1992. 94, o pastor Davi e a regional estava precisando de um substituto para o pastor Lira. Hoje, pastor Lira mora aí com vocês, na Igreja de Cristo, no Alecrim, não é verdade? Aí o pastor precisava de uma pessoa, me convocou, não foi nenhum convite, foi uma convocação. Estou aqui à disposição. Fui para o Marizal. Na oportunidade, o Marizal estava vivendo um momento muito delicado, a transição histórica de um pastor, de um pastorado envelhecido, muito tempo, muito ligado. Então, quando foram arrancou as partes, né? E pessoas ficaram, muitas delas, inclinadas. E o pastor Davi, a regional, tinha que tentar reestruturar, redirecionar a igreja. E assim eu fui para lá, passei apenas 1 ano naquela igreja, porque novamente houve um convite da regional, que foi a ida para Felipe Guerra, isso no ano de 1995, um garoto. Eu tinha 20 e alguma coisa, né, de idade, 25 anos, se não estiver equivocado. Eu fui assumir uma igreja, né, uma igreja tradicional, histórica, grandiosa, e ali foi uma escola maravilhosa no que diz respeito a desafios. Eu fui substituir um pastor que eu sempre cultivo, né? Não é que eu cultivei, nem que cultivava, que eu cultivo uma admiração muito grande, que é do pastor Antônio Paulino da Silva, um homem de Deus, você precisa conhecê-lo, né? Um dos pastores hoje talvez tenha seus 60 e alguma coisa de idade, mas um homem de Deus que viveu também 2 períodos de pastoreio na Igreja de Cristo em Felipe Guerra. E a igreja estava vivendo a transição pastoral e formulou um convite para mim. O pastor Davi me levou para a reunião, falou do assunto e, de imediato, eu disse: eu não posso permitir que o medo, que o receio me impeça de aceitar novos desafios. Estarei aqui para dar a minha parcela de contribuição. Lá tinha passado muitos pastores tradicionais, pelos quais você ouviu mesmo no programa que o pastor Antônio Dantas participou, que ele foi um dos primeiros pastores daquela igreja, né?
vindo de Santana, e na comunidade, trouxeram para a cidade isso em 68, e alguma coisa, não estou lembrado qual foi o ano, daquela igreja ali, não foi em 68, estou lembrado não, eu também ouvi dizer o ano, que foi o primeiro ano do ministério dele, praticamente. Foi 68 mesmo. Ah, foi isso. Eu tive vendo a sua live pelo YouTube, que o pastor Antoniel Marcelino retransmitiu ela. Eu fui acessar, que eu não tinha o seu endereço eletrônico. E eu estive ouvindo, participando, vendo lá. Ele disse que em 68 teve Felipe Guerra, e lá de Felipe Guerra teve o pastor Antônio Alves, o evangelista Daniel Avelino, o próprio pastor Davi Marroque Teixeira foi pastor daquela igreja, e agora eu estava substituindo um pastor dos pastores da geração mais antiga da nossa igreja, que eu admirava, assim. Então, para mim, era uma honra muito grande, mas também um desafio gigante. Uma igreja grande, dentro do nosso contexto, uma igreja grande, né? Uma igreja com mais de 200 crentes na época, com certeza. E o que é certo é que eu fui assumir aquela igreja em 95, e a oportunidade de gerenciar, de aprender, muitas vezes tropeçando, porque o novo, ele erra muitas vezes pelo ímpeto, ele erra pela precipitação do novo. Não é que ele tenha maldade em querer errar, e graças a Deus eu nunca passou na minha mente apagar a história de ninguém, e especialmente os meus antecessores. Jamais eu substituí em Olhão dos Borges um presbítero que passou 15 anos ali. E quando eu fui para lá, eu não podia dar a ceia, pastor Francinilson. Eu estou voltando aqui para Olhão dos Borges, só para ilustrar. Eu não podia ministrar a ceia, porque eu não tinha nenhuma ordenança, nenhuma consagração. E na oportunidade eu estava pregando, terminava o culto, quem ia dar a ceia era o meu presbítero, entendeu? Enquanto eu não fui consagrado ou autorizado pelo conselho para ministrar a ceia, eu não ministrei. Então, eu sempre respeitei os meus antecessores, eu nunca medi o passado de ninguém com o meu trabalho. Eu vou fazer isso para ser maior do que o outro. Não, nunca pensei nisso, nunca. E sempre respeitei e respeito o passado. É tanto que hoje eu estou aqui numa igreja que o pastor pastoreou ao meu lado e passou 25 anos no ministério, né? Então seria inocência, injustiça minha, seria um ato de covardia da minha parte se eu me achasse agora nos recantos da parede falando, entendo o pastor fulano e tal, assim era diferente. Isso é para os covardes, isso é para os fracos que fala do passado e que tem medo do histórico do passado. Não, eu nunca tive medo disso. Quando eu cheguei em Felipe Guerra, um dos ex-pastores de lá me disse assim, você não tem medo, você veio atrás de mim, não tem medo de gerar ciúmes? Eu disse, jamais. Até porque Felipe Guerra já existia antes de mim, Felipe Guerra vai existir comigo e Felipe Guerra vai existir depois de mim, porque eu não sou a subsistência dessa igreja. E eu não vim aqui para fazer uma agremiação de pessoas ao meu lado. Aqui é o meu povo, aqui é o povo do outro pastor, aqui é o povo do outro pastor, porque ela tinha 2 ex-pastores. Então, eu fui pastor de 2 ex-pastores naquela igreja. E tem que ter muita habilidade e justiça para não confrontar com a história de vida desses ministérios, né? E que cada um, dentro da sua particularidade, tiver o seu desempenho, seus acertos, seus equívocos, não é verdade? Então é preciso que a gente tenha muito cuidado, é preciso que se policie, né? Ninguém precisa ter medo, nem para que eu tenha o meu ministério, tenho que apagar o outro. Não, cada um viveu o seu tempo, cada um viveu o seu momento, cada um viveu o seu instante. Então, Felipe Guerra fez desafio, uma igreja que me ensinou a cada vez mais, porque sempre na minha vida eu tenho um desejo muito grande de viver uma igreja de Cristo forte. Uma igreja de Cristo forte na localidade, uma igreja de Cristo forte na visão missionária, que ela pudesse enxergar que a vanglória não é só da localidade, de ter o seu templo no dia de domingo superlotado. Você vai num culto Felipe Guerra de domingo, Francinilson, você diz, puxa vida, aqui é o céu,
Eu vou ficar aqui. Gente, mas você tem que espalhar essa igreja, você tem que sacudir essa igreja. O que eu mais tentei fazer em Felipe Guerra foi fazer ser uma igreja missionária, uma igreja que pudesse ter uma percepção além dos muros, da beleza do encanto da igreja local. E quando nós chegamos em Felipe Guerra, nós tínhamos crentes espalhados na várzea, nas comunidades, mas nunca foram organizados. E nós começamos a organizar os trabalhos ali e organizamos quase 10 congregações. Onde não tinha congregação foi organizado. A várzea é um terreno que no verão é muita poeira e no inverno ninguém anda com água, com lama. Nós íamos muitas vezes de carroça e de pés fazer esses cultos, organizando, intensificando, porque se nasceu, temos que criar, intensificar, fortalecer. E hoje nós temos em Felipe Guerra praticamente 10 a 11 congregações. Eu não sei se tem alguma outra que nasceu depois que eu saí de lá. Eu sinceramente não estou lembrado. Então nós deixamos essas congregações funcionando e fomos agora para dentro do ministério falar sobre dirigentes. E ninguém imaginava isso, ninguém queria sair da localidade. E quem 2 jovens chamadas Incleide e Geovanira Leite, foi quem disseram, pastor, conte com a gente. 2 jovens foi o que eu coloquei em congregação. Então a gente foi começando a trabalhar com gente, a gerenciar, uma questão de gestão humana, relacionar pessoas. Evidentemente, nas gestões, a gente pode apertar alguma coisa, pode acotovelar, ter alguns encontros que venha magoar, mas sempre, graças a Deus, eu posso dizer hoje que pelo histórico e pela relação até então, depois de mais de 10 anos que eu já saí de lá, a gente vai perceber que deixou pessoas com uma visão, com a ideia de reino de Deus. E temos congregações organizadas, templos organizados, né? Deixamos os templos do Boqueirão, Paulista, Postilon, São Lourenço, e um povoado chamado Passagem Funda, que deixamos uma casa comprada, Mulungu, deixamos uma casinha com a placa lá comprada da Igreja de Cristo. Então, nós demos uma espalhada e houve choque com a liderança antiga, houve choque, porque a liderança antiga não queria isso. A cidade de Felipe Guerra, você conhece, pequena, nós chegamos a fazer 2, 3 cultos numa só noite dentro daquela cidade. E em Felipe Guerra, nós vivemos um dos grandes e maravilhosos avivamentos, não somente em Felipe Guerra, mas na região. Eu acho que na Igreja de Cristo no Brasil foi um período que se houve um dos maiores avivamentos em termos de conversões de alma. Num culto, pastor, nós temos 45 decisões. Num culto, numa festa, temos 45 decisões, porque normalmente, pode prestar atenção, dificilmente em festa tem decisão de alma. É mais fácil a decisão num culto, lá dentro de um cercado, só você com a caixinha de som e um pregador no modo no porquê, do que com um cantor, sempre tem isso. E o que é certo é que, num ano, nós chegamos a batizar mais de 125 pessoas. Dessas pessoas, nós temos o pastor Givanildo Leite de Santana, que hoje é o pastor de Caraúbas. Nós temos outros pastores que nasceram desse movimento, desse primeiro período que eu passei lá. O primeiro período foi 7 anos, passei em Felipe Guerra, e nós vivemos essa experiência gloriosa, e Felipe Guerra me lançou mais e mais a ter o sonho e ter suporte para pensar e pastorear a região, que foi um dos segundos passos que eu tive que assumir naquele momento que houve a renúncia do pastor Davi Marroque Teixeira. Pastor, foi no período de Felipe Guerra que o senhor chegou à presidência nacional? Foi sim. Foi no período que eu estava em Felipe Guerra, eu acredito que voltando a segunda vez, porque eu estive em Felipe Guerra, passei 7 anos, vim para Apodi, passei 6 anos, cheguei em 2002, em 2008 eu voltei para Felipe Guerra novamente a convite. Naquela oportunidade, meu pastor, eu fui desafiado, e hoje eu confesso que eu trago no meu coração, eu não estou falando mal de Felipe Guerra, não estou falando mal de ninguém, eu estou falando de mim. Eu me arrependo demais porque eu tive nas mãos
a oportunidade de aceitar um desafio para assumir o trabalho na Paraíba. Na época, o pastor Dantas e o pastor Souto, Chico Souto, né? E esses dois pastores estiveram na minha casa com um projeto. O pastor Souto estava saindo de Mangabeira, acho que estava voltando, acho que era para a Cidade da Esperança. Isso. Acho que era a Cidade da Esperança. E eu sei que eles queriam colocar uma pessoa que tivesse uma conotação mais de campo, para que expandisse a Paraíba, né? E naquela oportunidade, por causa do choro de um menino, de uma filha, eu terminei dizendo não. Hoje, se tem alguma coisa que me dói no coração até hoje, é eu ter dito não ao desafio, que eu mais amo o desafio, que é o desafio da missão. O desafio de querer ver uma igreja forte, de querer ver uma igreja de Cristo em cada estado da nossa região, formado uma regional e assim expandido. Eu tenho esse sonho. E na oportunidade eu disse não ao desafio. E infelizmente tudo veio assim me esbofetear, né? Por causa desse não, eu terminei sendo frustrado demais. Mas é assim, né, pastor Maílson, o ministério também é feito dessas coisas, né? Algum momento a gente não acerta, algum momento a gente gostaria, quando olha para trás, de ter feito diferente, mas o que importa é que a gente seguiu, né? O Senhor seguiu, deu passos adiante, apesar dessa frustração, mas o Senhor deu passos adiante, e aí está o Senhor. Acredito que foi exatamente depois desse período na presidência que houve aí um lapso de tempo, um curto espaço de tempo, que o senhor esteve ausente do ministério pastoral, né? Ainda na relação com pastores, com igrejas, mas não mais pastoreando. Verdade, verdade. O período que eu estive na frente da Igreja de Cristo no âmbito nacional foi apenas um ano, e eu tive que escrever a minha renúncia em virtude dos meus erros e fracassos, e isso me dói demais até hoje, porque o que eu tinha e tenho no coração para a Igreja de Cristo no Brasil era projetos de provocações, tentar provocar ministérios, porque é o seguinte, pastor, a gente pensa em avançar. Veja a nossa secretaria, a Senamic, veja a nossa Senamic. Veja a Senamic, veja as semicros das regionais e veja as semic das igrejas locais. Nós cometemos um erro exagerado. Qual é esse erro? Nós pegamos, evidentemente, entre aspas, os soldados menos treinados, menos qualificados, muitas vezes com ausência de condições, e enviamos para os frontes. Ou não é dessa forma? A gente não pega os nossos bons soldados. Os nossos bons soldados, os nossos capitães, generais, eles estão assentados nos seus pastoreios, nos seus gabinetes, e a gente não manda. A igreja não pensa num projeto ousado, né? De mandar para Porto Alegre, para Rio Grande do Sul, mandar para Santa Catarina, mandar para onde mais? Para esses estados que a gente não tem ainda, Roraima, Rondônia, Acre, a gente não pega um dos nossos melhores, eu digo entre aspas, né? Entendo. Me perdoe aí. A gente não manda. A gente manda alguém que aparece lá na quina do banco e diz, eu vou. E aí vai ser um projeto que corre sérios riscos. E a margem de erro, né, da gente passar 5 anos, 10 anos... Tá aí, mas entrou aí, não sei se você está conseguindo ler aí. Sim. O nome dessa mulher chamada Azicleide de Oliveira. Sim. Né? Essa irmã que aprendi muito com esse pastor. Essa irmã foi a primeira moça que me disse assim, conte comigo que eu vou para assumir a congregação. O que é uma coisa que você tá rara, né, pastor? Na nossa denominação, assim, essa abertura para mulheres, né, exercerem ministério à frente de igrejas.
O Ministério Feminino na nossa igreja ainda está muito acanhado. Eu ainda acho que nós apoiamos, mas não deliberamos. Nós votamos, mas não estamos honrando. A nossa regional aqui, ela nunca teve uma presbítera. A primeira presbítera está sendo da nossa igreja aqui. E quando foi submetida a uma apreciação, a argumentação não foi a avaliação das qualificações, mas foi porque era uma mulher. Porque era uma mulher. Então, quer dizer, a gente, às vezes, tem um pouco de... Eu quero até poupar a palavra, mas acho que é hipocrisia. Porque já que a gente apoia o Ministério Feminino, vamos acreditar nelas. Vamos incentivá-las, vamos dar espaço para que elas desenvolvam. Bem, então, olhando para a Igreja de Cristo no Brasil, eu tinha sonhos para essa igreja, apesar de, lamentavelmente, eu tinha uma resistência, eu tinha inimigos declarados na minha gestão, e olha que é uma gestão de 2 anos, sem salário, querendo só somar. E eu ainda louvo a Deus porque, como presidente da Igreja de Cristo no Brasil, eu não sei quantas viagens o pastor, na época presidente, pastor Mailton, e o secretário, pastor Pedro Rodrigues de Oliveira, que já descansa no Senhor, nós fomos muitas vezes a Natal, no cartório, tentar resgatar o CNPJ da igreja. E eu posso dizer que esse ano de ministério, na presença da igreja, nós conseguimos. Né? Nós conseguimos, graças a Deus, a título de muitas viagens. E, além disso, eu falo também de uma festa comemorativa aos 80 anos da Igreja de Cristo Brasil, que foi organizada no ginásio Pedro Ciarlino, em Mossoró, onde, na oportunidade, meu pastor, praticamente teve representantes de toda a Igreja de Cristo no Brasil. Eu estava lá. Quer dizer, você estava lá, pastor? Estava. Amém. Em Mossoró. Como é, meu pastor? A primeira vez que eu fui a Mossoró. A primeira vez, cara, aquilo foi demais, sabe? Assim, aí eu acho que eu não vigiei, eu acho que eu relaxei, eu acho que eu me exaltei, eu acho que eu negligenciei e, infelizmente, terminei tendo que abrir mão do que eu mais amo, que foi estar contribuindo com a região e com a Igreja de Cristo no Brasil, em virtude do meu tropeço, da minha falha, do meu equívoco, do meu erro. Pastor Mailton, nesse período, o senhor sentiu muita solidão? O senhor percebeu que, de fato, pessoas se afastaram? O senhor pode destacar pessoas que acolheram o senhor, se aproximaram? Porque é importante que, eu imagino, né, que é importante que, uma vez que um obreiro erra, tropeça, se possa enxergá-lo com humanidade, né, e apostar no seu retorno, né? Apostar na sua recuperação, na sua restauração. Pastor, você formulou, cara, conjecturou perguntas interessantes, perguntas e afirmativas e possibilidades. Solidão. Solidão. Você vai ter uma instituição fidedigna a você. Fidedigna a você, que é a família. Aí você tem amigos dentro dela. Pessoas que, mesmo sofrendo as consequências dos seus atos, que estão no seu entorno, elas não te deixam, não te amam. Então, essa é a primeira coisa que você descobre. Você vai descobrir que a quem você mais deixou no caminho, porque o meu ministério nasceu em 92, apesar que eu posso dizer 86, né? Mas oficialmente 92. Tantas e quantas vezes, talvez você, o pastor Davi, Antônio Dantas, viveu isso mesmo, de chegar em casa ter uma criança nascida
eles nas igrejas, nos cultos, viajando, nas viagens, deixando a família muitas vezes sozinha. Deixando muitas vezes a família abandonada, esquecida, a prioridade muitas vezes para a igreja, você dá atenção e você dá justificativa a muita gente que está dentro da igreja que nem crente é. Que em casa ele não é nada, mas na igreja ele tem um título de diácono, ele tem um título de presbítero, ele tem um título de evangelista, ele tem um título de qualquer coisa, ele se sente no direito de ser fiscal do pastor. Quando o cara não é nada na vida, ele não tem nem exemplo de crente. Mas o pastor fica dando muita atenção e justificativa. Enquanto isso, você deixa a sua família. Eu aprendi muito cedo a andar. Com Davi Marroque Teixeira. Eu fui sempre o fiel escudeiro ao lado dele. Eu digo isso sem nenhuma demagogia. Mesmo que hoje ele não entenda assim, mas eu não posso negar. Eu não nego, aonde quer que esteja. Eu aprendi a andar com ele, aprendi a ter essa visão de bispar, de supervisionar com ele, de querer estar junto dos obreiros, querer ver uma igreja consolidada, uma igreja forte, uma igreja verdadeira, uma igreja que tenha o espírito da missão. E muitas vezes deixar a família em casa, dormindo fora, chegando fora de hora em casa. Quando você chega a tropeçar, a primeira coisa que acontece é muita gente que está ao seu lado vai celebrar com a tua derrota. Essa que é a verdade. Olha, pastor, preste atenção. Não dá lugar a nenhum desânimo, porque são poucos que lhe tratam com verdade. Muita gente já está pensando no teu espaço. Isso é uma constatação que eu tive que aprender com isso. Então, tem gente que não deixa nem o seu corpo esfriar, já estão pensando em assumir as funções que você antes liderava. Agora, só que essas pessoas darão com a cara na parede e levará o rebanho a sofrer, porque isso é questão de ministério, pastor. Se for para gerenciar uma igreja como instituição, pode chamar um alcoólatra lá de fora, que tem a formação em administração, que ele administra. É ou não é, pastor? Eu estou errado nesse conceito? Não. Agora, ministério, pastoreio, carisma, entender onde está a necessidade de tocar, de levar a palavra, isso é para obreiro, isso é para vocacionado, isso é para pastor. Nem todo pastor ele pode ser pastor de pastores. Nem todo pastor pode assumir uma função regional, porque não tem ministério para isso. Não é que ele não queira, não é que ele não goste, mas ele não tem ministério. E essa questão do ministério é uma questão enigmática. Não se aprende na escola, não se aprende tendo, sei lá, a separação. Eu acredito, como dizia o pastor Djalma Pereira, dizia que regional é pastor de pastores, é como se fosse uma espécie de sumo sacerdote. Muita gente hoje tem raiva disso, mas é verdade. Nem todo mundo tem a função de cabeça de um rebanho, nem de cabeça de campo, para assumir. Ele termina fazendo besteira. Solidão, pastor, eu quero confessar uma coisa para você. No meu infortúnio, muitas vezes eu tentei demais fugir de Deus. Eu não queria mais Deus, não. Eu não queria mais Deus. Como dizia uma irmãzinha lá num sítio chamado... esqueci o nome do sítio agora, no sítio de Itaú, de Apodi, ela dizia, rasga o paletó. Então, eu queria rasgar o paletó, não queria mais nada com o ministério. Apesar de que, pastor, você não controla isso. Está lá dentro de você. Mas a solidão, o abandono, os seus amigos que antes comiam na tua mesa, pastor, porque aí em vocês é mais diferente um pouco. A nossa região aqui, ela é muito pegajosa, sabe? Ela é muito pegajosa. Se você faz uma festa, você já esteve pregando em várias festas aqui, se eu lhe convido para pregar na minha festa de aniversário, se 99% dos obreiros vierem e um não vier, eu fico chateado, porque o cara não veio. Entendeu como é? Eu fico chateado. Então, eu vou descobrir que quem mais esteve na minha casa, pastor, foi quem mais virou as costas para mim.
entendeu? E quem mais esteve ao meu lado, que comia do meu pão, que andava na garupa da minha moto, que depois andava num carro que a região me deu para trabalhar, foi quem andava pelos cantos, ao invés de tratar o meu caso com justiça, tratava o meu caso com zombaria, com desdém, com descaso. E assim, pastor, e o mais difícil é você saber que eles faziam isso e você tem que dizer assim, eu não posso pecar por causa do teu pecado. Eu não posso te odiar, pastor. Saber lidar. Como é? Saber lidar. A gente também fica na defensiva, né? A gente não sabe em quem confiar. Eu não sei se o senhor recorda, nesse período, eu estava, talvez metade do início para o meio, não lembro exatamente em que período. Mas eu liguei para o senhor, eu estava em Mossoró. E o senhor estava trabalhando com táxi, fazendo viagens para Mossoró. E eu recordo que o senhor recebeu minha ligação assim com bastante receio, me tratou bem, com respeito, mas eu notei que o senhor estava na defensiva. E eu pensei, presumi, né? É natural que ele se sinta assim, porque a pressão em volta deve estar muito grande. E depois nós só voltamos a nos falar quando o senhor já retomou o ministério em Itaú. A Igreja de Cristo Itaú, minha igreja mãe, que eu nasci aqui, né? Na verdade, exerceu o papel de mãe. Essa igreja em nenhum momento me rejeitou. Essa igreja, em nenhum momento até hoje, nunca cuspiu no meu rosto o meu passado e o meu erro, o meu fracasso. A defensiva, o receio, o medo, pastor, era quase que uma situação de normalidade. Na defensiva, primeiro porque como encarar os companheiros. Pastor, você não sabe o quanto até hoje eu tento lidar, cada dia hoje eu tento lidar com a situação de encarar vocês, de participar de um conselho de obreiros regional, de participar de um conselho nacional, entendeu? E isso para mim, eu tenho que vencer a cada dia. Sabe por que eu tenho que vencer a cada dia? Porque a minha consciência diz assim muitas vezes, não vá não, rapaz. Você não tem vergonha, você é um fracassado. Então, tem que lidar com isso, pastor, diariamente, sabe? Ter que estar com vocês não é fácil, né? Então, eu ficava muito na minha defensiva, porque antes de vocês emitirem qualquer juízo em relação a mim, eu já me impunia. Então, hoje o meu maior martírio, a minha maior tortura é a punição da consciência. Que eu digo, muita coisa eu fiz de errado, não devia ter feito, mas aí pronto, eu não posso comprometer o meu presente, o meu futuro e o meu ministério por causa do erro do meu passado. Eu tenho que adquirir forças em Deus para aprender a superar cada dia, cada momento, cada instante, está entendendo? Porque não é fácil. E quando você disse que ligou, lembro muito bem, quantas vezes, pastor, eu não ia daqui para Mossoró, fazendo alternativo, muitas vezes chorando, quase sozinho, com um passageiro, ou dentro daquela cidade sozinho, e me perguntando, né? Eu brinquei uma vez com um pastor dizendo, eu brinquei com ele, dizendo o meu testemunho, mas eu tinha dito isso a Deus, praticamente com fome, com sede de Mossoró, 12 da tarde, tinha que voltar, porque nem dinheiro para comer tinha, pastor. Entendeu? Nem dinheiro para comer tinha. Aí eu disse, Deus, eu ia com a caixa no ombro, eu disse, Deus, tá bom, Deus, tá bom, tá doendo demais, tá bom, não precisa tanto. Eu dizendo isso para o pastor ria demais, eu disse, rir das desgraças do outro é fácil. Mas eu dizia isso, e muitos dos meus segredos, que a gente não conta para ninguém, porque às vezes não é interessante, ninguém vai entender. E eu chorava dentro daquelas ruas, sozinho, com a caixa no ombro, porque o carro estava distante, porque nem para perto de um canto, que tem um flanelinha para dar um dinheiro a ele.
e você tem que andar com a caixa no ombro, com sede, com fome, e ter que voltar só com aquela encomenda, porque nenhum passageiro tinha. Se você estava lá 12, 1 da tarde, é porque você está quase mendigando um passageiro para fazer o dinheiro do combustível. E você tem que voltar e saber que os amigos taxistas vão dizer: quem é esse cara aí? É o pastor. Muita gente de Felipe Guerra me conhecia. Na parada chegava alguém de Felipe Guerra, eu ficava envergonhado, pastor. Chegava alguém de pastor, eu ficava envergonhado a ponto de sair. E isso não é fácil. E o pior é você estar sozinho. Aqueles que esteve com você, que esteve na sua mesa, os seus amigos que nasceram com as suas mãos, que foram modelados por você, se esqueceram do zelo e de aprender a restaurar alguém ferido. Nós precisamos aprender muito a sair de casa à procura da ovelha desgarrada, sem reclamação, levando o azeite consigo e levando o amor no coração e a disposição de colocar nos ombros. Não, a gente leva um cacete, sabe, pastor? A gente sai de casa com um cacete, chega lá, eu vou dar uma cacetada na ovelha e dizer: por que você fez isso? Brá! E se for possível, até chegar até matar a ovelha que já está morta. Tem que dar o direito eu quero citar... de errarem, né, pastor Maílson? Porque nós também vamos a errar. Pastor, nós só temos 10 minutos agora, em razão dessa limitação no meu tempo. Está maravilhoso a sua fala, muito bom. E eu queria que você falasse agora como é estar agora no ministério, depois de ter superado tudo isso, maduro, né? Forjado, uma experiência dessa é muito forte. Cheio de sonhos, é bom vê-lo assim, cheio de sonhos. Como é que o senhor espera ainda no ministério? Cristo, a minha motivação, o meu perdoador, o meu amigo, que eu pensei que ele tinha me abandonado, mas foi eu que o tinha deixado. E mesmo querendo fugir dele, ele nunca se esquivou de mim, né? Ele nunca me deixou, ele nunca me abandonou. Então, Cristo é a minha motivação, é a minha inspiração. Apesar de que hoje, pastor, eu percebo que muita coisa às vezes chega no meu ouvido. Não sei se você já assistiu aquele Tom e Jerry, né? Sim. Aquele desenho que chega o anjinho do bem e diz uma coisa no ouvido, depois chega o anjinho do mal e diz outra coisa no ouvido, e você fica sem saber, o cara fica sendo manipulado. Hoje, eu percebo que muitos dos meus avanços e do desejo de querer fazer, muitas vezes eu sou puxado para trás. Na subconsciência diz assim: deixa, não vai isso não, rapaz, não vale a pena, ninguém vai ver isso, veja o que você fez, ninguém lhe vê, todo mundo lhe julga, lhe condenou. Eu dizia, pastor, que nem para enterro eu era convidado, tá entendendo? Nem para enterro eu era convidado. Eu chegar aqui diante de uma cidade de Itaú, e toda cidadezinha pequenininha, eu fui o prato de refeição das calçadas da minha cidade. Olha, o filho da Nevinha voltou. O que foi que ele voltou? Aí vai investigar a vida do camarada de todas as formas e acusar. Então, antes de eu falar de como eu estou hoje, eu quero trazer à memória o nome do pastor chamado Fabiano Maia. O pastor Fabiano Maia, pastor da Assembleia de Deus, do Ministério Madureira, em Mossoró. Não sei se você chegou a conhecê-lo, né? Ele é um farmacêutico, casado com a filha da Igreja de Cristo, que foi minha ovelha dentro da minha regional, morando em Paulo de Serros. Ele disse: pastor, ligando para mim, eu estou ligando porque minha esposa disse: ajude o Maílson. O que você puder, ajude o pastor Maílson. Ele foi meu pastor. Olha que eu nunca fui pastor dela na igreja dela, não. Fui pastor como regional. Casada com esse cidadão chamado Fabiano, hoje é pastor de um campo. Ele disse: pastor, se o seu ministério, depois do seu período de disciplina, não lhe relocar, pode contar comigo, pastor. Eu estou aqui para levar você para onde você quiser. Mas nunca, pastor, no meu coração pairou a ideia de sair do ministério da Igreja de Cristo. Sabe por quê? Porque a Igreja de Cristo não errou comigo. Foi eu que errei com ela. A Igreja de Cristo, eu não ia poder dormir em paz se eu tivesse no outro ministério, e não seria justo para o outro ministério eu estar lá pensando na Igreja de Cristo. Então, esse pastor Fabiano, esse camarada me ligou, me levou para pregar na igreja dele, quando muitos dos nossos pastores da minha região aqui, pastor, nunca me convidaram, nem tinha permissão para me convidar, não me aceitava. Um camarada que teve coragem de me levar para pregar numa festa dele foi Joel Medeiros.
conhece, pastor Joel Medeiros. Esse camarada me fez um convite para pregar na festa dele e eu fiquei arrasado com aquele convite, mas ao mesmo tempo feliz. E eu disse, pastor, você não vai ter problema não? Eu disse, não, pastor. E eu fui pregar numa festa dele. Depois eu estive com vocês pregando lá em Potengi, no encerramento do Conselho de Obreiros, ele também me dando essa oportunidade, um cara que nunca me abandonou. Assim como você ligou para mim, meu pastor, Fabiano ligou para mim, pastor Joel ligou para mim, o próprio Dantas também sempre se colocava à disposição de me ajudar. Salvo aquela coisa, muitas vezes, esse camarada podia ir lá um projeto, mas quando chegar lá, o que é que vão dizer? A região vai dizer, mas ele fez isso. Aí eu pergunto, quem é que não fez isso no passado? Quem é que não fez isso no passado? Mas eu não estou querendo fazer justiça nem lançar em rosto a ninguém. Então, hoje, eu vivo uma nova expectativa de ministério, eu estou numa igreja boa, amável, que cuida de mim, que me escuta. A demagogia não. Acho que a live do pastor Maílson, ou melhor, a internet dele, eu acho que caiu. Não sei se ele está me ouvindo. Deixa eu chamá-lo aqui mais uma vez. Chamar aqui o pastor Maílson. Muito bem. Já enviei o convite novamente. Deve ter sido a internet, a conexão, né, que caiu bem no momento maravilhoso de sua fala.
Vamos tentar ouvi-lo aqui mais uma vez. Acho que a internet dele lá caiu. Gente, maravilhoso ouvir o testemunho de um servo de Deus que sofreu, né? Viveu um momento ruim na sua vida, atravessou uma queda, né? Como ele colocou aqui. Foram seus erros que o reconduziram a esse estado de fraqueza, impotência, solidão, mas com a graça de Deus, ele superou e agora está aí, né, cheio de sonho, de vontade de realizar a obra do Senhor. Eu estou aqui reenviando para ele o convite, mas acho que aconteceu alguma coisa com a internet dele. Nem conectado mais ele está. Olá, meu querido pastor Eliel, tudo bem? Tremendo, né, Patrício? Vê se espera aí, vê se ele volta. Eu queria fazer o seguinte com vocês, eu estou desejando, na verdade, encerrar essa live e retomar, porque me restam aí talvez 5 minutos, e a gente tinha tanta coisa boa para ouvir, né, ele dizer. Se vocês permanecerem aí, eu vou encerrar essa live e retomar uma outra para que ele possa concluir tudo o que vinha dizendo, porque é um depoimento realmente muito forte. Ah, tá. A internet em Itaú é muito fraca, né? Osias. Então pode ter sido isso, né? Nós ficamos aí com um depoimento muito forte mesmo, muito forte, né? De alguém que, assim, ascendeu a posição de presidente, foi pastor regional e passou por